Estamos de volta. O Estúdio I começa agora a entrevistar os candidatos ao segundo turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo. O primeiro entrevistado é Guilherme Boulos, do PSOL, que está aqui conosco já. Candidato, boa tarde. Muito obrigada pela participação do senhor aqui. Boa tarde, Sadi. Satisfação estar com você, com o Otávio, com a Mônica e com todos vocês que estão acompanhando a Globo News. A gente está aqui também com a nossa Mônica Waldvogel. Mônica, boa tarde. A entrevista vai ter 40 minutos e o tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, quero começar perguntando dessa carta ao povo de São Paulo, que o senhor divulgou ontem. Tem uma série de informações ali, de reconhecimentos, mas eu destaquei alguns aqui para a gente começar a nossa entrevista. O senhor reconhecendo que o eleitor pode se assustar com a trajetória do senhor em movimentos sociais. Reconhece também que a esquerda deixou de falar com a periferia. Eu achei esse trecho bem interessante, que o senhor disse assim, ó, a periferia mudou. E aí eu fiquei pensando nas últimas eleições, tentando abrir nossa conversa aqui para um debate um pouco mais nacional. Fico me perguntando se esse reconhecimento não veio um pouco tarde demais, porque me parece que foi um reconhecimento de campanha, né, de período eleitoral. Foi isso? Sadi, primeiro sobre a carta, é importante dizer o seguinte. O que eu estou percebendo, sobretudo ao longo dessa reta final da campanha? Vocês viram que o primeiro turno foi um negócio muito violento, muito duro, uma campanha cheia de mentiras. Eu fui vítima de um laudo falso de uso de drogas a 48 horas da eleição no primeiro turno. O que eu percebi nesse segundo turno? A maior parte da cidade quer mudar. A maior parte da cidade não se sente satisfeita com o Ricardo Nunes como prefeito, não acha que é um bom prefeito, não acha que é alguém que tem força e tamanho para ser prefeito de São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm um receio. Isso eu vi, conversando com as pessoas na rua. O receio, às vezes, de, será que o Boulos dá conta? Ou por ter uma leitura da minha trajetória, muitas vezes contaminadas pelas mentiras que, mais uma vez, foram repetidas nessa eleição. O que eu quis dizer com essa carta? Dar segurança para esse eleitor que quer mudança na cidade de São Paulo, que ele pode apostar na mudança com tranquilidade. Por quê? Primeiro porque eu me preparei para governar São Paulo. Eu juntei um time de especialistas, de gestores, que passaram, inclusive, por governos de diferentes partidos. Eu trouxe a Marta Suplicy, com reconhecida experiência administrativa, para ser minha vice. Eu fui conhecer soluções internacionais de grandes metrópoles globais, com a prefeita de Paris, de Nova York, de Santiago, em Xangai, em Pequim. Ver o que tem hoje de mais importante em inovação urbana, em sustentabilidade. Então, eu me preparei para governar São Paulo. E assumi um compromisso também nessa carta de dialogar com todos. Porque outro receio que às vezes as pessoas têm é de falar, Boulos é um cara de esquerda. Ele vai ter ranço ideológico. Não. Veja, eu sou deputado há 1 ano e meio. E nesse ano e meio aprovei 3 projetos de lei com votos do União Brasil, do PSDB, do MDB, do Republicanos, de partidos que não pensam como eu. E como prefeito de São Paulo, eu tenho a consciência que o papel que eu vou ter ao sentar naquela cadeira é o papel de representar a cidade, não só meu partido e não só minhas convicções ideológicas. Eu quis fazer essa carta, ao mesmo tempo para reafirmar aquilo que eu acredito, e que não é por eleição, diferente de adversários que vão ali e aqui, que eu vou mudar, vou perder minha coerência ou deixar de ter os meus princípios, de dar essa segurança para as pessoas de que será um governo para todos e um governo com lastro, e ao mesmo tempo, desse outro ponto que você colocou, que é dialogar com um segmento. Qual é o reconhecimento que eu faço, Sadi? De que existe um segmento das periferias urbanas, é que nós estamos falando, isso se costumou chamar de empreendedores, mas não é só empreendedores. Nós estamos falando do jovem que foi lá, financiou uma moto para trabalhar no aplicativo. Nós estamos falando do cara que pegou um carro, da mulher que pegou um carro e foi trabalhar de Uber. Nós estamos falando da mulher que virou salgadeira, boleira ou manicure na garagem de sua casa ou em algum outro canto. Nós estamos falando de pessoas que foram buscar ganhar vida, prosperar por conta própria. E que não é a classe trabalhadora que nós tínhamos no passado e que motivou, de algum modo, a formação de uma esquerda, dos sindicatos e tudo mais. Esse reconhecimento não é de hoje. Não é que eu fiz esse reconhecimento na carta, isso é o que a gente já sabia. O que eu fiz na carta? Não ter falado com elas
reconhecendo isso e dizendo que no nosso governo vai falar.